Dia, fã da Bíblia! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, eu sou a Pérola e a gente está fazendo um desafio de leitura da Bíblia em um ano. Vem me acompanhar? Pega aí sua Bíblia. Hoje a gente está no livro 1 de Reis, capítulo 13. Bora ver o que está acontecendo? Essa história é muito emocionante. Capítulo 13. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi. Olha a profecia aí chegando, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então, disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou a favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem cá comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: Por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus. E achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém estava mentindo. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera:
não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta a quem fizera voltar haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: Albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: Ai, irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: Quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos. A quem queria, consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isto se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Capítulo 14. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher: Dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual, a meu respeito, disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim fez. Levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque, ao entrar, fingirá ser outra. Ouvindo Aías o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Vai e diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi e te entreguei, e tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Fizeste do outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me viraste as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe.
Quem morrer a Jeroboão, na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, suscitará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Que digo eu? Há de ser já. Também o Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agita nas águas. Arrancará a Israel desta boa terra que dera a seus pais e o espalhará para além do Eufrates, porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor à ira. Abandonará a Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da casa, morreu o menino. Sepultaram-no, e todo Israel pranteou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Aías, seu servo. Quanto aos mais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão, descansou com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para estabelecer ali seu nome. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelo, mais do que fizeram os seus pais. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos, no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores vivas. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo, também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães. Me perdi. Capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-lo para a câmara da guarda. Quanto aos mais dos atos de Roboão, e a tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Roboão descansou com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita, e Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Capítulo 15. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus,
como o coração de Davi, seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias de sua vida, senão no caso de Urias, o heteu. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos mais atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias descansou com seus pais e os sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem. Pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados, todavia, o coração de Asa foi, todos os seus dias, totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel. Todos os seus dias, uau! Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou toda a prata e ouro restantes nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Dabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, e que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães de seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Bet-Maaca, e todo o distrito de Quinerete, com toda a terra de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa a edificara. Com elas, edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Quanto aos mais altos de Asa, aos mais atos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. Descansou Asa com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar.